Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Só Pedrada Quant. Aqui tem só o ouro sem enrolação. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os conceitos de medida e medida de probabilidade. Obviamente que nós estamos falando aqui de conceitos de teoria da medida. A gente já sabe que essa é uma teoria importante para depois estudar a famosa teoria de probabilidade moderna. Então, nós já vimos conceitos fundamentais como o que é o espaço amostral, o que é uma sigma álgebra de eventos de ômega, nós vimos o que é um espaço mensurável e agora a gente vai falar dos conceitos de medida e de medida de probabilidade, que obviamente são conceitos fundamentais em teoria da medida. Então vamos lá, imagina que a gente tem um measurable space, né, que é um espaço amostral, e um conjunto de conjuntos, né, sendo que esses conjuntos que estão lá dentro do F são eventos de ômega, né, são os conjuntos que pertencem à minha sigma álgebra, são os conjuntos mensuráveis, lembra disso? Esses aqui eram chamados measurable sets, são os conjuntos que eu vou medir. E o que é a minha medida? A medida, para começar, ela é uma função e um set function. O que é isso? Dentro dessa função, eu vou jogar lá, para fazer uma conta em cima, um conjunto. E quem são os conjuntos que podem entrar aqui na minha função medida, né? Que eu vou representar pela letra grega mi. Então, os caras que podem entrar dentro dessa função são os measurable sets, são conjuntos que pertencem à minha sigma álgebra, são eventos de ômega. Então eu vou atribuir uma medida a subconjuntos do meu conjunto original ômega. Então eu vou pegar o meu conjunto ômega, vou pegar subconjuntos dele, e esses subconjuntos, a eles eu vou atribuir uma medida de probabilidade com a função mi. Então, o domínio dessa função são os conjuntos que estão dentro da sigma álgebra, são os measurable sets. E o que essa função vai me devolver? Essa função vai me devolver, ela vai atribuir aos conjuntos que estão na sigma álgebra um número. E esse número é um número que está dentro desse conjunto aqui. Quem é esse conjunto? É a semirreta dos reais estendida. Então, você já deve estar acostumado com esse conceito aqui, que é um conjunto do zero até o infinito, só que o infinito em si não pertence aos reais. Só que aí eu vou unir com esse símbolo. E aí a gente costuma representar isso dessa forma, que é a semirreta dos reais estendida, né? Que você faz um intervalinho fechado aqui. Então a minha medida, volta aí. Então a minha medida, ela é uma função que o domínio, ou seja, quais conjuntos que eu posso colocar lá dentro? São todos os conjuntos que estão dentro da minha sigma álgebra. São chamados measurable sets, ou F measurable sets. Então, esses caras são os caras para os quais a minha função vai atribuir uma medida. E essa medida é um número de zero, inclusive, até, inclusive, o infinito. Vamos lá. Quais são as regras, os requisitos que uma medida de probabilidade tem que obedecer? Então, primeira coisa, você já entendeu que ela é uma função que vai receber conjuntos da sigma álgebra e vai me devolver um número. Ó, só de curiosidade, tá? Em geral, na definição original, uma medida vai devolver um número positivo. Mas depois isso aí foi expandido para ter medidas com sinal, inclusive. Mas o tradicional da teoria é isso que eu estou te mostrando. Beleza. Agora vamos continuar. Qual é o segundo requisito? Uma medida é uma set function, que vai pegar conjuntos da minha sigma álgebra, que são subconjuntos de ômega,
e vai atribuir um número de 0 até infinito, inclusive os dois aí. Qual a segunda coisa? A medida do conjunto vazio tem que ser 0. Então, nada tem medida 0. Faz sentido, certo? Então, o vazio tem medida 0. E a outra propriedade é o que a gente chama de aditividade contável ou sigma aditividade. Então, em inglês é countable additivity, aditividade contável, ou sigma additivity, sigma aditividade. E o que ela diz? Que se eu pegar vários conjuntos que pertencem à minha sigma álgebra, o A1, A2, o A3 são subconjuntos do meu ômega, potencialmente infinitos caras, só que agora esses caras tem esse requisito aqui. Se eu pegar conjuntos diferentes, eles têm que ser disjuntos, né? Não pode existir sobreposição entre eles. Então lembra, lá na definição de sigma álgebra, eu falava que se vários caras estavam na sigma álgebra, então a união também estava. E lá eu não fiz nenhuma exigência sobre disjuntos ou não, nada a ver. Aqui tem isso. Então, se vários caras pertencem à minha sigma álgebra, potencialmente estou falando vários infinitos. E cada um desses agora tem que ser disjunto em relação ao outro. Ou seja, a interseção deles, 2 a 2, sempre vai dar vazia. Não tem elemento em comum entre esses caras. Não existe sobreposição entre esses conjuntos. Então, se eu pegar vários caras que estão na minha sigma álgebra, qual que é a regra da sigma aditividade? Se eu unir aqueles conjuntos disjuntos e depois medi-los, então pega um cara, pega outro cara, pega outro cara, pega outro cara, pega outro cara e une com outro cara. Então, se eu fizer uma união de conjuntos disjuntos que pertencem à sigma álgebra, e depois eu medir essa união de conjuntos disjuntos, o que essa propriedade aqui está falando é que unir e depois medir a união, então a medida da união, é a mesma coisa que pegar a medida de cada um deles individualmente e depois somar essas medidas. Então, se os conjuntos forem disjuntos e pertencerem à minha sigma álgebra, potencialmente posso pegar infinitos desses caras, a medida da união, unir todo mundo e depois medir, é a mesma coisa que medir cada um deles e depois somar. Note que a sigma aditividade, esse sigma, existe porque aqui eu posso ter infinitos elementos aí na minha união. Só que essa propriedade, ela de sigma aditividade ou aditividade contável, né? Lembra que uma coisa contável é 1, 2, 3, pode até ser infinito, mas eu consigo fazer uma bijeção com os naturais. 1, 2, 3, 4, eu posso enumerar os caras. Mas eu poderia ter uma aditividade finita que está dentro dessa regra. Como? E acho que até num vídeo anterior aí eu devo ter falado bobagem. Vamos lá. Basta você pegar o A1, A2, A3, aí se eu quiser só que vá até o AN, né, eu quero unir o A1, A2 até o AN, aí o AN mais 1 vai ser igual ao AN mais 2, que vai ser igual ao A infinito, e que esse vai ser o conjunto vazio. Acho que no vídeo anterior eu falei que era só repetir o cara. Não, eu tenho que repetir quando eu quero, na sigma álgebra, mostrar que a união contável pode se transformar numa união finita. Daí sim eu repito o conjunto. Ficar repetindo e unir dá na mesma. Agora aqui, se eu ficar repetindo, cara, aí esse número aqui vai crescendo, certo? Aqui não, mas do outro lado vai. Então, para dar certo, para demonstrar a aditividade finita a partir da aditividade contável, basta pegar todos os outros caras iguais ao vazio. Ai, Mayali, mas eles não têm que ser disjuntos? Sim, mas o conjunto vazio, que é a definição de conjunto disjunto? Que é a interseção entre dois conjuntos dá o vazio. Então, o vazio é disjunto de qualquer conjunto
inclusive dele mesmo. Então tá tudo certo. Então, repetindo, o que é uma medida? Primeira coisa, eu tenho que ter um espaço mensurável. Aí eu vou pegar uma função que vai receber quem dentro dela? Vai receber elementos da minha sigma álgebra, que são os measurable sets. E eu vou atribuir um número que está nesse intervalo aqui do zero, inclusive, até o infinito, inclusive. Só que essa função, para ser uma medida, ela tem que obedecer a duas regras. Primeira, nada, o conjunto vazio tem medida zero. E a segunda coisa é a sigma aditividade. Se eu pegar vários caras disjuntos que estão dentro da minha sigma álgebra, unir e depois medir, então a medida da união nada mais é do que a soma das medidas individuais. Então isso aqui é uma medida. Pô, legal. E o que é uma medida de probabilidade? Porque nós estamos interessados em tudo isso para poder formalizar a teoria de finanças, com informação, com cálculo dos preços de derivativos e modelar preços de derivativos evoluindo ao longo do tempo, né? Preços de ativos, preços de derivativos, esse é o meu interesse. E aí, para isso, eu vou precisar de teoria de probabilidade moderna. E a teoria de probabilidade moderna, ela é derivada da teoria da medida. Então, por isso que a gente está aprendendo vários conceitos de teoria da medida. A gente aprendeu agora o que é medida e agora vamos falar o que é medida de probabilidade. Então, a medida de probabilidade, para começar, é uma medida. Só que é um caso particular. Então, eu vou continuar tendo um espaço mensurável com espaço amostral, aqui que é o meu conjunto ômega, e eu vou ter um conjunto de eventos, de subconjuntos de ômega, né? Então, esses conjuntos que estão dentro da minha sigma álgebra são chamados de measurable sets, são os eventos de ômega que são mensuráveis, né? Todos os conjuntos que estão dentro da sigma álgebra são chamados de conjuntos mensuráveis, que são os subconjuntos de ômega. E o que eu vou fazer? Agora eu vou mudar o nome. Mi, a gente costuma usar para uma medida qualquer. E essa medida, né, quando se aplica essa teoria para outras coisas que não teoria de probabilidade, você está falando de medida de comprimento, medida de área, medida de volume, medida de massa. Isso se aplica a várias áreas aí da engenharia, da física. Só que agora a gente está falando de uma medida específica, que é a medida de probabilidade. E a gente costuma usar uma outra letra, que é a letra P maiúscula. Então essa medida de probabilidade, de novo, é uma função set function, né, que ela vai receber como argumento dela um conjunto. Quem que é esse conjunto? É um measurable set, é um subconjunto de ômega, é um evento de ômega. Então a medida de probabilidade se aplica a eventos de ômega, subconjuntos de ômega. Então onde que eu vou aplicar, para quem que eu vou atribuir um número que é a medida de probabilidade? Para eventos, subconjuntos, eventos de ômega. E o que essa medida faz agora? O que ela tem de diferente da medida tradicional? A medida de probabilidade, ela vai pegar os eventos subconjuntos de ômega, que são os elementos que estão lá dentro da minha sigma álgebra, só que eu vou atribuir agora um número só no intervalo 0, 1, inclusive 0 e inclusive 1. Lembra? Antes era do 0 até o infinito, inclusive. Agora não, a medida de probabilidade, então a primeira diferença, até aqui tudo igual. Primeira diferença é só essa aqui, ó. Primeira diferença é, eu vou atribuir um número aos measurable sets, né, aos eventos de ômega que estão lá na sigma álgebra, esses caras aqui, ó, eu vou atribuir o número no intervalo 0, 1. Essa é a primeira diferença. Qual a segunda regra? Nada, né, o vazio, continua tendo medida 0. Beleza. Mas o espaço inteiro agora tem medida 1. Antes não existia esse requisito. Então a primeira diferença foi essa aqui. Eu vou atribuir um número entre 0 e 1 para a medida de probabilidade dos eventos que estão lá dentro da sigma álgebra. E a segunda coisa é que o espaço inteiro tem medida 1. E a outra regra continua sendo igual. Aditividade contável ou
sigma aditividade. Se eu pegar vários caras que estão lá dentro da minha sigma álgebra, mas que são disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia, né? Ou seja, eles não têm elementos comuns, ou seja, eles não têm sobreposição. Então, se eu pegar conjuntos da sigma álgebra que são disjuntos e primeiro fizer a união e daí eu medir, isso vai ser a mesma coisa que medir e depois somar as medidas. Então, unir e depois medir, a medida da união, é a mesma coisa que pegar cada uma das medidas individuais e somar. E com essa regra, a gente vai conseguir, por exemplo, então, ó, dá uma olhada, ó. Imagina que o meu espaço amostral fosse esse aqui, ó, HH, HT, TH e TT. Então, imagina que esse fosse o meu espaço amostral. No meu experimento aleatório, que é jogar uma moeda duas vezes, certo? Jogou a primeira vez, vai dar cara ou coroa, jogou a segunda vez, cara ou coroa. Então, esses aqui são os outcomes, os resultados, né? O ômega 1, o ômega 2, o ômega 3 e o ômega 4 são os resultados do meu experimento. E vamos dizer que eu estou interessado, por exemplo, em eventos de ômega. Então, vamos dizer que eu quero esse evento aqui, cara ou cara coroa. Então, você já sabe, esse evento aqui representa sair cara no primeiro lançamento. E vamos supor que eu quisesse medir a probabilidade desse cara. Então, essa regrinha vai me dizer como. A medida da união, né? Por quê? Porque cara unido com cara coroa, essa união me dá esse conjunto aqui. Só que esse cara e esse outro evento, cara coroa, eles são disjuntos. Ou vai acontecer um ou vai acontecer o outro. Eles não têm elemento em comum, né? Eles não têm sobreposição. Ou é um ou é outro. Então, saber a medida da união, como eles são disjuntos, medir a probabilidade da união é a mesma coisa que somar as medidas. Então, eu vou poder somar a probabilidade de ter cara com a probabilidade de ter cara coroa. Então, medir a união é a mesma coisa que somar as medidas. Se, a gente vai falar sobre isso depois, no próximo vídeo, mas se isso aqui fosse uma moeda justa, aquilo que você já sabe na teoria de probabilidade normal, então essa probabilidade aqui você falaria que era 1/4, e essa aqui você falaria que era 1/4. Então a probabilidade de ter cara ou cara coroa, ou seja, a probabilidade de tirar cara no primeiro lançamento seria 1/4 mais 1/4, que é meio. Mas podia ser que as moedas aí que você jogou não fossem justas, né? Elas tivessem um viés. Então, aí essa medida desse conjunto aqui não seria 1/4 e 1/4, mas essa regra da sigma aditividade continua valendo. Então, agora você sabe o que é uma medida e sabe o que é uma medida de probabilidade. Quer a pedrada completa? No canal Mundo Quant tem vídeos inteiros explicando todos esses conceitos em mais detalhes e com exemplos. Te vejo lá.